últimas duas aulas, nós tratamos a respeito do gênero literário narrativo, que é praticamente grande parte do Antigo Testamento é o gênero literário narrativo. Então, nessas últimas duas aulas que nós tivemos, nós discorremos então um pouco sobre como identificar um texto narrativo, como devemos interpretar um texto narrativo. Nós vimos que um texto narrativo ele não vai ser interpretado da mesma forma que um texto poético, que um provérbio ou que uma epístola. Por conter elementos distintos, ele tem que ser lido de uma maneira de acordo com o qual o texto pede. E nestas duas aulas, então, nós vimos o quê? Como é que se identifica um texto narrativo? Quais são os elementos de um texto narrativo? Nós vimos que o texto narrativo é composto de um narrador, e um texto bíblico, principalmente, é um narrador onisciente. Ele é composto de personagem, de ambientação, cenário e de tempo narrativo. E nós identificarmos esses elementos dentro do texto narrativo, nós então vamos poder fazer uma boa análise. Como é que vamos identificar o movimento do personagem, o clímax que a história tem, essa narração vai caminhar sempre para um clímax e uma conclusão, como é que o personagem vai se movimentar dentro desta narrativa. Então, foram alguns princípios que a gente viu a respeito de como identificar um texto narrativo. Hoje, nós vamos, então, partir para outro gênero narrativo, que também é predominante no Antigo Testamento, que é o texto poético. Então, vamos falar sobre o gênero lírico. Eu peço que o pessoal da mídia possa passar nos primeiros slides, que eu quero apenas mostrar para a igreja quais são os livros que nós estamos utilizando nesta aula. Para fundamentar, então, esta aula, eu utilizei 3 livros básicos de introdução ao Antigo Testamento de interpretação bíblica. E, além desse, eu utilizei também, pode passar, a gramática do Rocha Lima e uma obra que eu utilizo mais na faculdade, que é do professor Marçal de Moisés, que fala sobre uma análise de um texto literário. E ele é muito interessante na parte poética. E são esses os materiais. Se os irmãos quiserem, quem tem mais interesse em aprender mais sobre a parte de interpretação de gêneros e dos gêneros literários, eu indico essas obras. Então, eu peço que o pessoal da mídia possa passar, então, no primeiro slide, onde está 2 poemas. Vamos, então, falar sobre este gênero narrativo, que é o texto poético. E antes eu gostaria de perguntar à igreja, como é que nós identificamos um texto poético? Se a gente bater um olho num texto, a gente vê, esse aqui é poesia, esse aqui não é poesia. Como é que os irmãos entendem? Podem falar, gente. Não vou tacar pedra, não. Um texto poético, geralmente, quando a gente vê um texto poético, a gente vê o quê? Rima, não é verdade? Isso é algo que faz parte da nossa literatura ocidental. A poesia ocidental ela é composta de rimas. Não apenas isso, mas se a gente vê um texto poético, a gente pega lá, Gonçalves Dias, a gente vai ver que ele também vai ter divisões. Essas divisões é o que nós chamamos de versos e estrofes, certo? A gente encontra isso no Salmo. A gente encontra uma certa estrutura. A gente consegue encontrar rima no Salmo, mas é predominante? Não é predominante. Justamente por quê? O Salmo ele foi escrito em que língua? Hebraico, certo? Quando nós lemos um Salmo, nós não estamos lendo na língua original. Nós estamos lendo numa tradução. Então, isso é uma das coisas que eu gostaria de enfatizar. A aula que nós temos aqui é apenas uma introdução, é apenas a base para uma boa leitura de um salmo ou de um texto poético, mas não vamos nos aprofundar. Tem partes do estudo do salmo que é necessário o conhecimento do hebraico, quando a gente vai falar mais da parte
métrica do salmo, da sua estrutura. A questão de quiasmo, de acróstico, principalmente a questão de acróstico, é algo que é necessário um conhecimento de hebraico. Entretanto, quando nós lemos o salmo, embora nós não conseguimos identificar muitas rimas, por causa que não temos um conhecimento de hebraico, ou não conseguimos identificar muitas assonâncias, etc., nós encontramos alguns elementos que a gente percebe, a gente consegue encontrar mesmo numa tradução, que é a questão de repetições. A gente lê o salmo, não repete muito, às vezes repete um verso, no verso seguinte parece que o salmista está repetindo de novo, só que com outras palavras. Então isso é uma estrutura, é um certo ritmo, uma certa simetria que há no salmo. Então, quando nós lemos, se vocês perceberem na tela aqui a gente tem dois poemas, a poesia hebraica e a poesia ocidental. Essa poesia ocidental é de uma poetisa que eu gosto, que é a Cecília Meirelles. E se você pegar esses dois poemas, a gente vai ver certas semelhanças e certas diferenças, como nós dissemos. No primeiro poema da Cecília Meirelles, chamado Motivo, o que a gente vê? Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Percebe-se que aqui a gente já encontrou rima, certo? Irmãos das coisas fugidas, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Agora, quando a gente lê o poema hebraico, a poesia hebraica, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Percebe-se que o que há de comum entre os dois textos, a nossa poesia ocidental e a poesia hebraica, é o uso incomum da linguagem. Então, o primeiro princípio de como fazer, então, uma boa interpretação e como identificar um texto poético é a questão da linguagem. Como é que é utilizada a linguagem? Geralmente, quando nós lemos um texto poético, e principalmente quando nós lemos um texto literário, narrativo, a gente vai ver que a linguagem ela vai ser utilizada de uma maneira um pouco diferente do que do uso comum. Se você pegar um romance, um conto, ou um poema, uma epopeia, etc., você não vai, a linguagem não vai ser da mesma forma como você pega um texto acadêmico, como você pega um TCC. Há uma certa diferenciação. E essa diferenciação está que num texto literário, e principalmente poético, há o uso de uma linguagem mais figurada. Há aqui um recurso da utilização muito de imagens, de coisas mais concretas. Então, há uma fuga mais daquilo que é mais abstrato e se utiliza muito mais de aspectos imagéticos e sensoriais. Então, a linguagem, dentro do texto literário, vai ser muito mais puxado por esse aspecto de imagens e de aspectos sensoriais. Eu peço que os irmãos possam passar o slide, porque então é o que nós vamos tratar sobre essa questão da linguagem. O que é, então, a poesia? A definição que Hayek tem, que é do autor que eu coloquei aqui no início do slide, ele diz, então, que a poesia ela é o quê? A poesia é uma linguagem de imagens. Ela usa comparações. A poesia é mais compacta e altamente padronizada do que o discurso. Em suma, os poetas trabalham com a linguagem e com a estrutura da frase de maneira diferente de que as pessoas normalmente usam ao falar. Pode passar? Marçal de Moisés também ele vai dizer o seguinte, quando ele fala da linguagem. A poesia se identifica como a expressão do eu, por meio de linguagem conotativa ou de metáforas polivalentes. Já a prosa, sabemos que constitui a expressão do não-eu, através de metáforas aproximadamente univalentes. O que ambos estão querendo dizer é a questão do recurso, que a poesia e o texto poético vai utilizar a linguagem de uma maneira incomum, que não é utilizada no meio do uso formal, como nós utilizamos no dia a dia, e vai utilizar de uma linguagem então, conotativa metafórica. Marçal de Moisés ele diz aqui, metáforas polivalentes.
O sentido de polivalência aqui é que há mais de uma significação. Eu pego uma palavra amor, e dentro da poesia, amor não vai ser apenas no seu sentido mais comum, mas vai ter várias significações. Então, essa polivalência, várias camadas. Diferente da prosa, que também vai se utilizar de metáforas, porém, no seu sentido mais univalente. Isso significa que, mesmo na prosa, que num texto literário em prosa, que vai se utilizar de certos símbolos e certas figuras de linguagem, não haverá muitas camadas de significação. Isso a gente encontra num texto narrativo. Se a gente vê um texto narrativo, ele vai ter recursos próprios do texto, mas nós não vamos buscar interpretar ele de várias formas. A poesia já você pode ter essas camadas de interpretação. Então, aqui há um uso incomum da linguagem. Pode passar, por favor? Na poesia, a poesia hebraica, quando nós falamos, aonde é que ela está, então, nas Escrituras? Quando a gente fala de poesia, onde está a poesia? Está nos Salmos. Todo mundo sabe que a poesia está nos Salmos, mas é só em Salmos? A gente vê que tem poesia também em outras partes. E, basicamente, quando nós falamos de Antigo Testamento, o nosso pastor está dando aula do livro de Jó, e o livro de Jó faz parte deste grupo de livros que são a literatura poética, lírica. E não apenas isso. Nas aulas que nós tivemos, nós também vimos que Jó está dentro de um grupo ainda mais fechado, que é a literatura sapiencial, a literatura de sabedoria, certo? Então, quando nós falamos de poesia nas Escrituras, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar a literatura poética, que são esses cinco livros, Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, ou Cânticos dos Cânticos, independente da tradução. E dentro desse grupo poético, nós vamos encontrar a literatura sapiencial, que seria Jó, Provérbios e Eclesiastes. Ok? Então, isso que possa ficar entendido na nossa mente quando a gente for buscar a poesia hebraica. Entretanto, não é apenas, a poesia hebraica não está apenas nestes livros, ele é predominante nestes livros, mas nós também podemos encontrar em outras partes das Escrituras. Pode passar, por favor? Contudo, há poesias em muitos dos livros proféticos. Aonde? Existe poesia também em trechos da primeira parte do Antigo Testamento, como é o caso de Êxodo 15, de Juízes 5 e de 1 Samuel 2. No Novo Testamento, o Cântico de Maria foi escrito em estilo poético, o mesmo acontecendo com as palavras de Zacarias. Percebe-se que isso aqui só são alguns exemplos, mas se a gente lê os textos proféticos, algumas partes dos livros históricos e também do Pentateuco, a gente vai encontrar partes que são em estrutura poética. O maior exemplo no Novo Testamento é o Cântico de Maria, quando ela recebe a novidade de que ela vai ser mãe do Salvador, ela então canta um hino. E é um hino, ali nós temos então uma estrutura poética. É um texto que é completamente diferente do seu contexto, que seria narrativo. Ok? Pode passar, por favor? Já que nós sabemos que a poesia no Antigo Testamento é esses cinco livros, além disso, é importante nós saber como é que se estrutura, então, a poesia hebraica. Basicamente, nós vamos encontrar na poesia hebraica esses 4 elementos: o ritmo, a concisão, as figuras de linguagem e as expressões emocionais. E se lembra que no slide anterior, Marçal de Moisés, ele vai dizer que a poesia ela é a expressão do eu, enquanto que a prosa é a expressão do não eu? O que isso significa? Quando nós lemos o texto em prosa, o narrador ele está falando de quem? Está falando de outro, não é? O narrador onisciente. Ele é aquele que observa e que conta todos os acontecimentos da história. Ele está falando de outro. Ele está falando de elementos que são externos a ele. Até mesmo se for um narrador em primeira pessoa, que é um narrador personagem, ele também vai contar uma história que é fora dele. É coisa que acontece fora.
Isso é muito característico da prosa, de um texto narrativo. Quando nós falamos de poesia, por que é a expressão do do eu? Justamente porque o poeta ele não vai falar de coisas que está fora dele. Ele vai expressar o que está dentro dele, as suas emoções. Isso é muito interessante no texto bíblico, por quê? Quando a gente estuda sobre a revelação de Deus, a gente vai ver que Deus ele se revela através desses textos narrativos e mostra o que Ele faz. E os Salmos é uma resposta do homem a esta revelação. Então, sempre quando a gente lê Salmos e essas partes poéticas, a gente está vendo a resposta do homem a esta revelação. Agora, Deus se revelou, a gente vê Ele se revelando em todos os textos narrativos, e a gente vê, ao mesmo tempo, este homem respondendo a esta revelação. Como, então, ele compreende esta revelação? Então, os Salmos é esta expressão do sujeito, do salmista, das suas emoções. Uma coisa que diferencia a poesia hebraica da poesia ocidental, nossa, tradicional, é uma bem simples. É que a poesia hebraica é inspirada, é revelação de Deus. A nossa poesia é algo que parte da inspiração do poeta, diferente da poesia hebraica que parte da revelação de Deus. O salmista, mesmo que ele expresse o seu sentimento mais íntimo e as suas emoções, até mesmo essas emoções entram na questão do agir de Deus, é conduzido por Deus. Então, isso é uma das características da poesia hebraica. Então a gente vai ler os Salmos apenas como a resposta do homem a Deus? Não, exatamente, é a resposta do homem a Deus, mas sendo conduzido pelo próprio Deus. Isso a gente entende até mesmo nos Salmos messiânicos. Ok? Então, este é um dos primeiros aspectos da poesia, a expressão do do salmista expressando, então, as suas emoções. E nestes textos poéticos, nós vamos encontrar, então, esses 4 elementos. As figuras de linguagem, a concisão nada mais é do que, diferente de um texto em prosa, o que a gente vê? Um texto corrido, né? Um texto poético, ele vai ser simples, conciso. Geralmente vai se utilizar muito mais de orações coordenadas do que orações subordinadas, intercaladas. Isso aí já é aula de gramática, aí a gente já fica complicado falar. Mas há uma concisão no texto, uma simplicidade no texto, ok? Pode passar, por favor? Eu posso beber essa água? Então, vamos tratar a respeito apenas do que destes 4 elementos, os mais importantes na literatura que eu consultei, são esses 2, que vamos tratar. Não vamos falar muito sobre concisão, porque é algo mais simples, falar da simplicidade do texto, e das expressões emocionais, que foi o que eu meio que pincelei aqui. Vamos falar, então, a respeito apenas do ritmo, uma parte do ritmo que nós conseguimos encontrar nas traduções, que é o paralelismo, e as figuras de linguagem. E por que nós vamos falar destes 2 pontos, que eu acredito serem importantes numa leitura comum do Salmo, da sua casa, no seu dia a dia, na sua leitura devocional? Justamente porque as figuras de linguagem vão nos remeter ao conteúdo do Salmo, a sua mensagem, como é que o salmista vai se utilizar da linguagem para comunicar a sua mensagem. E os paralelismos vão mostrar muito a forma do salmo. Então, esse conjunto entre forma e conteúdo é o que nessa compreensão que nós teremos vai nos ajudar nesta interpretação, ok? Então, vamos nos deter apenas a esses 2 elementos do texto poético. Pode passar, por favor? Um texto poético, as figuras de linguagem também, podemos entender ela, como o Rocha Lima diz, na sua gramática, ele vai dizer da seguinte maneira, não apenas da figura de linguagem, esta parte ele vai falar sobre o uso da linguagem. A língua nos fornece as formas que estabelecem, a língua nos fornece, eu estou cego, gente, eu vou pegar aqui, ao maximizar aqui no meu computador, porque eu também não estou conseguindo enxergar. Eu estou cego mesmo, hein?
A língua nos fornece as formas que estabelecem, na comunicação social, o modo de transmitirmos a nossa compreensão do mundo, mas, paralelamente, é o veículo de nossos estados de alma, função de exteriorização psíquica, bem como de atuação sobre o próximo na vida em comum, função de apelo. Percebe-se que aqui ele vai dar uma pincelada do uso da linguagem. A linguagem tem uma função comunicativa, né? Eu estou falando com vocês, vocês estão me ouvindo. Há aqui um estabelecimento comunicativo, né? Uma relação dialógica que nós falamos. Eu falo, eu produzo o texto, vocês recebem este texto e produzem texto também, que é na interpretação, na compreensão. Ok? Essa relação dialógica. Isso é comunicação, uma das funções da linguagem. Mas também há a outra função da linguagem, que é a própria expressão do sujeito. Nós não apenas nos comunicamos, mas nós conseguimos nos expressar, falarmos de nós e das nossas emoções, do que sentimos para o nosso próximo. Não apenas isso, mas a linguagem também tem esse caráter social. Eu comunico, mas espero uma resposta. E há essa função de apelo, que ele vai chamar aqui no uso da vida comum. Bem como a atuação sobre o próximo na vida comum. A questão de persuadir, a questão de se comunicar respeitando a resposta e essa interação. Então, a linguagem, você vê que ela tem uma função social, ela tem esse aspecto psíquico, cognitivo e social, e ela pode ser entendida não apenas assim, mas ela pode ser, vamos dizer assim, que ela pode se manifestar de duas maneiras. E essas duas maneiras não são independentes, mas elas acontecem ao mesmo tempo, vamos dizer assim. Quando nós utilizamos a linguagem, nós estamos tendo essas duas manifestações. Pode passar, por favor. Que seria a manifestação da linguagem denotativa e conotativa. O que seria isso? Isso a gente vê lá na escola. E a gente nunca guarda, né? Que eu não guardei, eu só guardei depois que eu saí da escola. Aí que eu gravei. Mas o que seria, então, a linguagem denotativa e essa manifestação conotativa? Denotativa seria o sentido literal da linguagem. Quando eu falo, nossa, como eu estou bonito hoje, eu estou sendo literal, estou falando da minha beleza, sou bonito. Mas quando eu digo, nossa, eu estou morrendo de fome, este morrer de fome não é literal, é uma linguagem conotativa, figurada. Então, no nosso dia a dia, no nosso viver, a gente sempre estará utilizando da linguagem nesses dois aspectos. Sempre. A gente não usa mais uma do que a outra, a gente sempre usa as duas. E no texto literário, uma forma da gente também compreender o que é texto literário é justamente deste uso da linguagem. Quanto mais, dentro de um espectro, quanto mais a língua caminha-se para o seu sentido literal, mais objetivo, nós encontramos os textos acadêmicos, não é? Vai querer fazer poesia num texto acadêmico, vai acontecer. Você não vai ser bem recebido. Vai tentar colocar muitos fluideiros no texto acadêmico, no TCC. Agora, se você puxa mais para o lado do figurativo, a gente vê os textos literários. Então, dentro da literatura, a gente consegue identificar justamente por este uso mais literal e mais figurado. As figuras de linguagem são, então, formas da linguagem figurada. Quando a gente fala de figuras de linguagem, é como é que o autor está utilizando desta linguagem conotativa na sua produção textual. Pode passar, por favor? Dentro da poesia hebraica, nós vamos encontrar essa pancada. Na verdade, tem uma pancada de figuras de linguagem. Essas são as mais essenciais, vamos dizer assim, que a gente vai poder encontrar como predominante no texto poético hebraico. Mas existem várias figuras de linguagem, que se a gente colocasse na tela, ia encher e ia espantar o pessoal. Então, o que acontece? Quando a gente fala dentro do texto poético de figuras de linguagem, a gente pode dividir as figuras de linguagem em, se não me engano, 4 campos específicos. Isso aí já é língua portuguesa, é a nossa língua, como nós nos expressamos. As figuras de palavras, que são a maioria que eu coloquei na tela, no slide. As figuras de palavras, as figuras de sons, as figuras
figuras de pensamento e as figuras de estrutura. O que são isso? São como nós utilizamos, como é que o autor e nós utilizamos a nossa língua para estruturar o texto, figuras de estrutura, meios para uma boa estruturação de um texto, como é que nós utilizamos figuras de linguagem, como é que nós utilizamos de termos, como é que damos significados a esses termos e comparamos esses termos, figuras de palavras. Sons, como temos, então, utilizamos os sons desses termos dentro do texto, que é aquilo que nós chamamos de assonância e coisa do tipo. E de pensamento, como é que nós utilizamos de recursos retóricos, de sofismas e etc. Estruturas de pensamento. Tudo isso faz parte do uso da linguagem que nós podemos que utilizamos até no dia a dia. Alguns com mais, vamos dizer assim, com mais habilidade, que seriam aqueles que têm uma boa retórica, ok? E esses são os textos, as figuras de linguagem que nós vamos encontrar no texto poético. A primeira delas é a simile. Pode passar, por favor? O que é a simile? A simile é a comparação explícita entre termos, transferindo características de um termo. Eu li e nem eu entendi. Comparação explícita entre termos, transferindo características de um termo para outro. Vamos lá em Salmos, aí eu peço que vocês abram os Salmos, que aí eu vou explicar. Salmos 1. A gente vai fazer a leitura deste Salmos 1 e, na medida do possível, a gente vai ficar preso neste Salmo, para que a gente possa entender a linguagem poética neste Salmo, ok? No Salmos 1, o que a gente vê? Lá em Salmo 1, a partir do verso 3. Eu peço que alguém possa ler. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Quantos? Ok. 3. Ok. Como nós podemos ver, uma símile, ela se utiliza muito da comparação. A símile nada mais é do que a comparação entre palavras. Isso é uma figura de palavra. Uma comparação de um termo a outro. Isso o poeta ele vai se utilizar muito, o autor hebreu vai se utilizar muito nos seus textos, o uso da comparação. Então, quando nós lemos um texto, nos atentemos às comparações. Então, diferente de uma metáfora que nós vamos ver em seguida, a símile é uma comparação explícita de um termo para com o outro. Percebe-se que no texto em si, a gente encontra aquela palavrinha como. Vocês estão vendo? Como no texto. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Aqui há uma comparação entre ele e entre a árvore. Essa comparação entre os dois termos. Ele é igual a uma árvore. Ele parece, ele é tipo árvore. É isso que o salmista está falando. É uma comparação explícita. Por quê? Porque os dois termos estão evidentes. Ele, a palavra é ele, que denota o sujeito, e a árvore. Os dois termos estão evidentes, estão sendo citados nominalmente. E para ser comparado com esta palavrinha como. Então, quando a gente fala de símile, o autor ele, então, vai se utilizar de uma comparação explícita. É quando fala, você é como... É a mesma coisa que a gente pega a cantada de Salomão. Você é como as éguas de Faraó. Nossa, que linda você. Você é a égua de Faraó. Então, a gente vê uma comparação explícita com esta palavra como, que pode também em outras partes do texto, a gente pode encontrar como se fosse tal qual. Você é tal qual alguma coisa. Então, esta comparação explícita é o que nós chamamos de símile. E é o que nós vamos encontrar muito nos textos poéticos e como nós encontramos neste texto. Então, encontramos uma símile no verso 3. Além disso, no Salmo 42 nós também encontramos. Percebe-se que no texto do Salmo 42:1 a gente vê: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Como a corça. Percebe-se que a minha alma está sendo comparada a uma corça. Eu suspiro por ti como uma corça pelas águas. Há uma comparação
explícita. Então, isso é uma símile, uma comparação explícita dos termos, e que vamos encontrar no texto poético. Pode passar, por favor? Além disso, nós temos a metáfora. A metáfora é uma comparação implícita dos termos. Lá, em Salmos 84, 11, a gente vai ver o seguinte: porque o Senhor Deus é sol e escudo. E no Salmo 119 a gente vai ver: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aqui percebe-se que não tem a palavrinha como? Como a tua palavra. Lâmpadas para os meus pés é. Essa palavra é uma comparação implícita, porque não está dizendo que você é igual a alguma coisa, está dizendo que você é aquilo. Então, há uma supressão da palavrinha como, que deixa com que omite esse ato de comparar. Eu digo, você é muito... Deixa, não tem nem como comparar aqui. Mas até fugiu na mente a comparação que eu ia fazer. Mas, o que a gente pode dizer? É quando a gente fala de metáfora e de símile, e o próximo que eu peço que passe, por favor. Pode passar. A hipocatástase. A hipocatástase é a comparação indireta entre termos, sendo que um termo não é mencionado diretamente. Então, eu vou até... Imagine-se que, quando eu falo de comparação dentro de um texto, aqui tem um termo, e aqui tem outro termo. Eu comparo um termo a outro de forma nominal. Cito nomes. Fulano de tal é igual a fulano de tal. Ou fulano de tal é igual a um móvel. Sei lá, qualquer coisa. Quando eu omito um dos termos, eu tenho, então, uma hipocatástase. Seria o quê? Prestem atenção lá no texto, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeiam, traspassaram-me as mãos e os pés. Ixi, eu peguei o texto, essa parte não era para estar, não. Mas, cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Quem são esses cães? Há uma comparação? Não, há apenas a palavra cão, né? Está falando de forma indireta, parece até um xingamento. Cães me cercam, mas há aqui uma comparação que está sendo feita, mas não é omitida tanto pelas palavras como e mas também é omitida pelo próprio termo a quem é comparado. Não sabemos a quem ele está comparando este termo cães. Sabemos pelo contexto. Isso é uma hipocatástase. Essas três figuras que eu mostrei aqui, todas elas fazem parte daquilo que nós chamamos comparação. Símile, metáfora e hipocatástase são figuras de comparação. Então, o que eu gostaria que a igreja se atentasse? Não a decorar, isso é metáfora, isso é símile, isso é hipocatástase. Mas que dentro de um texto poético, nós vamos encontrar comparações, ok? E nessas comparações, como nós podemos identificar que um texto ele é para ser comparado ou não? Como é que nós podemos identificar? Que aquele texto, que aquele termo, ele é uma figura. Só para ver se a igreja consegue entender um pouco melhor. Essa palavra hipocatástase, essa comparação seria uma comparação hipotética, vamos dizer assim, é uma hipótese. Supõe-se que esses cães sejam esses malfeitores, só para tentar entender. Com a ideia de devoradores, com a ideia de atacar, por causa do contexto. No contexto, é uma hipótese que esses cães sejam esses malfeitores. Uma comparação hipotética. Isso. Quando a gente diz... esse é o ponto que eu ia até chegar. Quando a gente fala de comparação, a comparação é transferência de qualidades de um termo a outro, certo? Isso tem que ser claro na nossa mente, porque a gente só vai identificar uma comparação se a gente entender o que é uma transferência de uma qualidade para outra. Quando eu digo cães me cercam, pelo contexto, a gente entende que os cães são os malfeitores. Pelo contexto. Por que pelo contexto? Porque lendo, a omissão do termo. Não está se dizendo quem são esses cães. Então, pela leitura do texto, pela estrutura do texto, é necessário o contexto. Agora, o seu significado, por que nós podemos interpretar cães de forma figurada e não
literal é justamente porque numa leitura literal não faria sentido. Então esse seria o princípio que nós fazemos quando nós interpretamos um texto. Sempre devemos interpretar um texto de maneira literal. A partir do momento que aquela interpretação literal, no seu uso comum, não faz sentido, nós entendemos que aquele texto ele deve ser interpretado de uma maneira figurada. Tem lá a palavra como identificando essa comparação. Quando você omite esses elementos de comparação no texto, aí essa hipocatástase. Isso. Delimitar o corpo. Então, isso da mesma comparação direta. Os cães, o contexto aí, meus irmãos, é o Salmo 22, não é isso? O Salmo 22 é um salmo messiânico que aponta para o sacrifício de Cristo. Quando os soldados estavam ao redor de Cristo, cercando, quando eles deitaram os sortes sobre a túnica que Cristo estava vestido, e aí ele usa essa comparação. Aqueles soldados ali que estavam tendo sofrimento a Cristo são então comparados com esses cães. Cães me cercam. Que cães são? São aqueles soldados, aqueles homens que estavam cercando Cristo. Uma súcia de malfeitores e rodeios. Mas como não tem elementos de comparação, aí cai nessa identificação, em contratação. Isso. Se a gente fizer um exercício de decorar, a gente pode dizer assim, ó. Simile. Cães são, os malfeitores são como cães. Tem esse termo como. Uma metáfora. Os malfeitores são cães. E uma hipocatástase é cães. Só chama cães. Então, isso é a diferença. Simile tem o como de comparação. Uma metáfora tem o são. E uma hipocatástase não tem nada, apenas já chama de forma direta. Seu cão, seu cão, sai daí. Mesma coisa. E, além disso, esses termos, essas figuras de linguagem, elas então vão apontar para aquilo que nós chamamos de comparação e o uso figurativo do termo. Percebe-se que essas palavras não estão no seu sentido literal. Há uma significação mais subjetiva. Representa outra coisa, não no seu sentido literal. Cão não é cachorro. Cão são os malfeitores. Certo? Então, isso deve... Qual a importância da aula do Alex? O Alex está nos dando ferramentas para interpretar a Bíblia. Se você não conhecer essas comparações, essas figuras poéticas, essas figuras de linguagem que a Bíblia tem, você vai entender que Paulo está falando que lá na igreja de Éfeso vai vir lobo vorazes. Mas você vai imaginar um lobo entrando na igreja. Não é um lobo literal. É uma referência a falsos mestres, falsos profetas. Então, essas ferramentas que o Alex está trazendo para a nossa igreja vai nos ajudar a interpretar de maneira correta o texto bíblico. Eu peço que os irmãos possam passar de slide. Da mesma forma, nós temos outras figuras de linguagem que são as personificações. No texto, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos os portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O salmista está falando com quem? Com as portas. Está falando com as portas e trazendo uma personificação às portas, às portas de Jerusalém. E percebe-se que aqui ele está falando a um objeto e trazendo características humanas a algo inanimado, os portais. Isso que nós encontramos, e isso também é predominante num texto poético, é o que nós chamamos de personificação. Trazer elementos humanos ou ações e emoções humanas a coisas inanimadas. Como nós vemos no texto, os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. Salmos 98. O que a gente vê aqui no Salmo 98? Os rios batem palma? Tem como o rio bater palma? Tem como o monte cantar de júbilo? Não tem como isso acontecer, a não ser que você tenha a minha opinião das ideias. Não é? Então,
isso é o que nós chamamos de uma personificação. Além da personificação, o que está atrelado à personificação, dentro de um texto poético hebraico, é aquilo que nós vamos chamar de apóstrofe. Não guarda esse nome, porque não é importante o nome. O que é importante é entender o que é o apóstrofe. Quando a gente vê lá, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Aqui, essa frase toda tem um sentido de vocativo. Não sei se os irmãos sabem o que é vocativo? Vocativo é quando nós nos direcionamos diretamente a uma pessoa. Alex, ou eu sou Alex, porque eu sou... Alan, até eu já estou pinel. Alan, faça não sei o que para mim. Este Alan é o que nós chamamos de vocativo. Eu estou fazendo chamando diretamente uma pessoa. Ok? Dentro do texto hebraico, o salmista ele está chamando diretamente os portais. Ele estava chamando diretamente. Este chamar diretamente é o que nós chamamos de apóstrofe. E isso é interessante porque várias vezes o salmista vai falar como se tivesse alguém presente com ele. Mas ele está se expressando. Mas ele vai falar como se estivesse presente. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes. É como se ele estivesse falando para os rios, sabe? Isso é o que nós chamamos de apóstrofe. E, ao mesmo tempo, dentro deste conceito, também há a personificação das coisas. Então, dentro do texto hebraico, a gente sempre vai encontrar, o salmista vai se utilizar de personificação. Quando eu digo batam palmas, rios, ou se não tiver quem pregue, as pedras vão pregar. As pedras vão pregar de fato? Não, mas é uma figura de linguagem. Eu estou trazendo uma personificação. Então, isso é uma personificação e é o que nós também vamos encontrar nos Salmos, como a gente vê neste Salmo 98. Então, sempre lendo de uma maneira figurada, porque o texto ele está exigindo esse tipo de leitura, e não uma leitura literal. Isso também deve ser muito importante, a gente entender isso, porque a gente não interpreta um texto da maneira que a gente quer. A gente só tem que utilizar de uma maneira figurada, buscar uma leitura mais subjetiva, vamos dizer assim, quando o próprio texto pede isso, quando uma leitura literal se torna um absurdo. No caso, os rios batam palmas, é um absurdo. Não tem como levar isso de forma literal. Então, é necessário, é o texto que está pedindo. Isso é um dos princípios exegéticos. Ok? Pode passar, por favor. Além disso, nós temos as metonímias e as sinedoques. E o que seriam essas sinedoques? E, além disso, dentro deste campo, nós falamos até agora do quê? Parece chato, parece aula de português, não parece? Quando eu estava estudando, eu estava achando chato, sinceramente. Não estava achando legal. Porque parecia que eu estava estudando português. Mas o que é interessante quando a gente fala sobre essas coisas? É que até o momento a gente falou que dentro do texto poético, a gente vai encontrar, o salmista vai fazer comparações. Vai comparar um monte de coisa. Você é estrela, sol, etc. Vai fazer um monte de comparações. Além disso, o salmista ele vai fazer de personificações. Vai usar de seres inanimados, de abstrações, como se fossem coisas humanas. Ok? A bondade do Senhor enche toda a terra. Tem como a bondade, que é uma coisa abstrata, encher toda a terra? Não tem como encher toda a terra. Então, aqui a gente também vê uma figura de linguagem, está trazendo uma certa personificação à bondade. Ok? Então, isso é importante a gente entender isso. O uso da linguagem no texto poético é figurado. O salmista vai se utilizar desses recursos. A gente não vai ler o salmo literal e tentar interpretar tudo literal. A gente tem que buscar transpor essa literalidade. E as metonímias e as sinédoques são as figuras de linguagem de substituição. Então, temos as comparações, as personificações e as substituições. O que isso significa? É quando eu substituo um termo dentro do texto por outro. Quando eu digo, um congresso aprovou tal lei. Foi o congresso?
O Congresso ou aquele conjunto de deputados que aprovou tal lei? Então, eu estou trocando um termo por outro. Em vez de dizer os deputados da Câmara... Hã? Isso, então, quando a gente substitui este termo por outro, é o que nós chamamos de metonímia. E a metonímia ela pode acontecer de várias maneiras. Trocar a causa pelo efeito, a parte pelo todo, o todo pela parte. Veja lá em Jeremias 18. Vinde, firamos com a língua. Tem como você ferir com a língua? Eu vou enfiar a língua no seu ouvido e vai atravessar. Você vai morrer. Não tem como ferir com a língua. O que vai acontecer? O texto está dizendo, firamos com a língua, mas é com palavras. Certo? Então, você não vai usar a sua língua como uma espada. Sair, né? Não tem como. Então, percebe-se que troca. A gente vai trocar uma parte, a causa, pelo efeito. Então, a mesma coisa quando a gente falar da parte pelo todo. Os seus pés correm para o mal. É os pés que estão correndo para o mal, que nem a família Adams, a mãozinha? Não é, certo? É o corpo todo, é a pessoa que corre para o mal, a pessoa que anda, pratica o mal. Mas você está utilizando a parte para se referir ao todo. E a gente também tem a questão do continente pelo conteúdo. As coisas que são continente, que estão ao redor, que são externos pelo seu conteúdo. Quando eu digo, eu tomei uma xícara de café. Eu tomei uma xícara de café? Eu tomei o café, não foi? Mas eu utilizo, então, o continente para falar do conteúdo. Isso é a metonímia. É quando eu troco um termo por outro. É a figura da substituição. E dentro das Escrituras, a gente vê o continente pelo conteúdo, a gente vê lá em 1 Coríntios, quando diz, não podeis beber o cálice do Senhor. Não é o cálice que você vai beber, engolir o cálice. É o conteúdo do cálice. Ou, quando a gente vê lá em Lucas 2:1, na versão da Almeida Revisada Corrigida, quando diz, Lucas está falando, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este mundo é o geral, assim, para se referir apenas ao Império Romano. Não é o mundo inteiro. É aquele mundo que eles conheciam, ok? Da mesma forma, quando a gente fala, temos lá, os seus pés correm para o mal, a gente tem, então, a parte pelo todo. Então, sempre quando o salmista utilizar um elemento para se referir ao todo, ou se refere ao todo para se referir ao elemento, ou alguma parte por outra, é o que nós chamamos de metonímia. A sinédoque nada mais é do que uma metonímia, porque a sinédoque vai ser também uma substituição de um termo para o outro, só que é uma substituição um termo tem que estar associado ao outro de forma mais íntima. É como se fosse uma extensão. Os dois exemplos aqui que são sinédoques os seus pés correm para o mal, os pés correm para o pé de quem? Do cara que é o que faz o mal. Então, aqui a parte ela está ligada intimamente ao todo. Então, quando tem o termo ele está ligado intimamente à outra parte, ao todo, etc., é o que nós chamamos de sinédoque, que é esse conceito de extensão. Pé se estende para o corpo, ou o corpo para uma parte. Isso é sinédoque. Tudo é metonímia. De maneira geral, tudo é metonímia. Quando nós substituímos um termo por outro. E é isso que nós vamos encontrar muito nos textos poéticos. O autor utilizando de termos para se referir a outras coisas. Ok? Pode passar, por favor. Além disso, nós temos a hipérbole e a alusão. A alusão e a hipérbole é interessante, principalmente a alusão é importante quando nós vamos utilizar da interpretação contextual de um texto, quando a gente vai considerar os seus aspectos históricos, quando a gente vai considerar os aspectos até fora do texto, extra-texto, a gente vai também prestar atenção na alusão. E o que é a hipérbole e a alusão? A hipérbole é quando há um exagero para se transmitir uma emoção ao Estado.
Tipo, quando eu digo eu estou morrendo de fome, eu só estou querendo dizer que eu estou com fome, mas eu estou dizendo que eu estou morrendo de fome. Então, eu utilizo do exagero para poder transmitir a um estado ou uma emoção do que está acontecendo comigo. Dentro do o salmo que também a gente vê uma hipérbole, é o Salmo 119. Torrentes de águas nascem dos meus olhos, porque os homens não guardam a tua lei. Torrentes, é como se ele chorasse tanto que inundasse a sua casa, vamos dizer assim. Então, isso acontece literalmente? Não, ele não está exagerando, mas ele está exagerando, é um recurso que nós chamamos então de hipérbole, para poder transmitir o seu estado de espírito, no caso do salmista. Então, isso é uma hipérbole, é quando se utiliza do exagero para se transmitir a condição interior do sujeito. Da mesma forma, quando a alusão seria uma referência explícita ou implícita de algo que está fora do texto. Veja lá o Salmo 33:6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Quem é? O salmista está se referindo a quê? A que período? A Gênesis 1, a criação. Quando Deus, ele cria todas as coisas com o poder da sua palavra. Então, aqui há uma alusão, uma referência a algo que está fora do texto. Isso nós vamos encontrar muito e vamos perceber quando nós fizemos uma leitura e buscar compreender o contexto do Salmo e os elementos que são fora do texto, deste texto no qual nós estamos estudando. A gente vai ver que eles vão se comunicar. Então, alguns textos, o salmista vai fazer de alusão, vai falar de momentos da história de Israel. E é necessário a gente, então, estar atento. Ok? Pode... O exemplo que você deu do metanita também se aplica à questão. O exemplo desse metanita, se bem também é uma figura de exagero. Isso, e quando a gente fala de figura de linguagem, não é algo rígido. Aqui é uma coisa só. Dentro de um texto, a gente pode ter várias figuras naquele texto e até mesmo naquela frase. Ok? Pode passar, por favor? Então, já é 10h41. Foi certo, eu estava prevendo que eu consegui fazer só a primeira parte. Então, o que a gente vê até agora? É que, quando nós lemos um texto bíblico, a primeira parte que nós devemos entender é se atentar ao uso da linguagem. O texto poético vai ser utilizado a linguagem de forma incomum, no seu sentido figurado, mas simbólico, metafórico, ok? Até aí tudo bem, ok? Mas além disso, quando nós falamos disso, quais são então esses recursos figurativos que o autor vai se utilizar? Ele vai se utilizar então de recursos de comparação, recursos de substituição e de personificação. Então, de maneira geral, sem guardar os nomes, metáforas, símile, etc., guarde apenas essas palavras. Busque o que o salmista está comparando. Ele está comparando o quê? Quando ele diz isso, que tipo de comparação ele está fazendo? Porque ele está fazendo isso, este termo, ele está fazendo a personificação. Quando a gente vê um objeto cantando, os montes cantam de júbilo. Uma personificação. Então a gente interpreta dessa maneira. E a substituição, o salmista está utilizando este termo no seu sentido literal, ou ele está fazendo isso, mas se referindo a outra coisa. Então, eu até coloquei aqui de forma simples. Primeiro, o que nós devemos fazer quando nós vamos identificar uma figura de linguagem? Leia o texto literal e procure interpretar dessa maneira. Sempre leia o texto de maneira literal. É o primeiro passo. Nunca tente identificar símbolos. Leia primeiro de forma literal. Se o texto exigir que seja necessário uma interpretação simbólica, metafórica, então aí você parte para o segundo ponto. Caso a interpretação leve a uma conclusão absurda ou incoerente, quando Jesus fala, eu sou um pão da vida, que comer da minha carne e beber do meu sangue, este tem a vida eterna. Você lê isso de forma literal, você vai crer que Jesus é canibal, né? Está ensinando a pessoa a ser canibal. Então, o texto exige que a gente leia o texto e interprete de uma maneira mais figurativa, mais simbólica, metafórica. Da mesma forma, então, por exemplo, uma interpretação literal até coloquei lá, literal da fala de Cristo, quando diz, quem comer da minha carne? Eu estou aliado com os meus slides.
Então, esses seriam os passos. Pode passar, por favor? Segundo, se a interpretação literal não faz justiça ao texto, busque então identificar os termos que têm sentido metafórico. Leia o texto, entendeu de forma literal, não entendeu? Quais são os termos aqui que o autor está se utilizando que deve ser interpretado de forma figurativa? Porque não são todas as palavras. Você vai então sublinhar quais são as palavras que o autor está se utilizando de maneira metafórica. Terceiro, busque identificar quais relações o termo figurado tem com o outro termo no qual ele faz referência. Lembre-se de que a linguagem figurada sempre será uma transposição de características de um termo para um outro. Em que sentido Cristo é... aí eu coloquei um exemplo. Em que sentido Cristo é semelhante ao maná do Antigo Testamento? Quando ele fala, eu sou o pão da vida, o contexto ele vai estar falando do maná. Mas em que sentido Cristo é igual ao pão? E principalmente faz alusão ao maná. Em que sentido? A gente então pega as características do maná e do contexto de Israel no Antigo Testamento e vê o que isso comunica com o outro termo, Cristo. Dentro do contexto, quando Cristo fala que ele é um pão da vida, o que o maná simbolizava, não apenas simbolizava, mas o que o maná era no Antigo Testamento? Foi o meio de provisão do antigo Israel para a sua sobrevivência no deserto. Então, Deus mandou o maná para que aquele povo sobrevivesse no deserto. Aqui, o maná ele tinha uma função, então, de preservar aquela nação para sobreviver e era um meio de providência de Deus. Quando a gente vê esse Cristo falando que ele é o pão da vida, as características que a gente pode puxar do primeiro termo, o maná, e trazer para Cristo, é justamente essa a mesma questão de provisão e de subsistência. Cristo, ele é aquele que traz a vida, da mesma forma que o maná preservava a vida corporal e física, Cristo, ele traz a vida eterna. Então, ele é o pão da vida, a verdadeira vida. Da mesma forma, quando o maná era a vida corporal. E da mesma forma, a questão de provisão. Cristo é aquele que foi enviado por Deus. Da mesma forma que o maná foi enviado ao povo de Israel. Então, sempre busque entender qual é a relação que aqueles termos, quando estão sendo comparados, têm. Você busque identificar as características que estão sendo semelhantes a eles, ok? E esses são os três princípios para assim identificar as figuras de linguagem e o sentido figurado do texto poético. Além disso, a gente vai ver mais para frente, não hoje, mas acho que o meu tempo já deu, né? É 10h46? A gente ainda vai ter mais uma aula e aí no qual eu vou concluir, e aí na conclusão a gente não vai ficar só falando, que fica muito cansativo, mas eu vou trazer o estudo de caso. Então, agora foi muito mais conceitual, mas depois a gente vai fazer uma interpretação de determinado texto para que a gente possa encontrar isso nos textos. Então, a gente vai fazer isso na segunda aula, que vai ser semana que vem. Mas, até o momento, alguma dúvida? Ou, na verdade, não entenderam, não foi nada? Tem que fazer um intensivão. Tem que fazer um intensivão de... Então, eu posso então concluir por aqui. Essa primeira parte então sobre as figuras de linguagem. A segunda parte, que é desta aula, no qual há continuidade nos slides, nós vamos falar então da forma, o paralelismo do texto. Como é que o texto ele se estrutura formalmente no livro, ok? E eu passo agora a palavra para o irmão Jefferson. Mas qualquer dúvida, gente, me procure, não precisa ficar acanhado, não, que é complicado. O negócio é bravo.